Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Hoje mais um vídeo para o canal Delongas. O tema hoje é antropologia. A gente vai trabalhar com um livro de um antropólogo francês que escreveu ali na passagem da primeira para a segunda metade do século XX, que se chama Pierre Clastres. Ele reuniu ali em um livro chamado A Sociedade contra o Estado diversos ensaios, artigos que ele escreveu como resultado das pesquisas que ele fez com sociedades ameríndias, as sociedades ameríndias sul-americanas. Ele estudou sobretudo os Guayaqui do Paraguai, mas ele menciona também, ao longo desse livro, diversas outras tribos, diversas outras sociedades, como os Tupi, Tupi-Guarani, Guarani-Kaiowá. Ele vai mencionando ali outras sociedades. Ele não trabalha com as sociedades andinas, né, incas, mas, de fato, o estudo dele é a respeito das sociedades, que assim podemos chamar, talvez, sociedades da floresta, que viviam, sobretudo, em ambientes de floresta mais densa. Pois bem, e essas sociedades, elas possuem, então, um certo estigma, né, de que são sociedades sem fé, sem lei e nem rei. Pois bem, o que o Clastres vai se perguntar é, e daí? Né? E daí que a estas sociedades faltem atributos como a fé, como a lei, como um rei, enfim, como um próprio Estado que estaria ali como um ordenamento jurídico máximo, soberano, regulando, controlando, disciplinando e exercendo seu domínio sobre essas sociedades. Então vejamos, o texto que a gente vai estudar desse livro é o último texto, que se chama justamente A Sociedade contra o Estado. E a gente vai falar aqui um pouco nesse vídeo, principalmente sobre a questão do trabalho e do domínio, né? Dessa ausência de alguém que, no âmbito do trabalho, exerça um domínio sobre a sociedade. Bom, sem mais delongas, vamos lá, começando por essa questão do estigma da falta, né? A estas sociedades falta tudo, né? Você vê ali, aqueles índios, eles estão ali, faltam condições básicas de subsistência, né? Porque eles não acumulam nada, em boa parte das sociedades são nômades, portanto, sequer elas cultivam, né? Elas têm uma agricultura própria, falta-lhes tecnologias mais avançadas, né? Eles trabalham ainda com ferramentas muito rudimentares, instituições também mais avançadas, quer dizer, eles têm ali um líder religioso, mas a fé deles não é uma fé que se orienta para um Deus específico e que tem comprometimentos institucionais muito determinados. Falta-lhes, enfim, um Estado. Falta-lhes um Estado, eles não têm esse ente, esse grande ordenamento soberano que é o Estado. Pois bem, e elas viveriam, portanto, nesse estigma. Falta tudo isso. E vejam, Clastres vai dizer, de fato, as sociedades não têm isso. Elas não têm esses atributos, né? Que são atributos europeus, né? São próprios das sociedades europeias. Mas o que o Clastres vai dizer é que quando não apenas antropólogos, mas com a sociedade em geral, europeia, olha essas tribos e fala, falta isso, falta aquilo, elas não estão apenas constatando uma realidade, elas estão de imediato já proferindo um julgamento de valor. Ora, se falta isso, e eu não consigo viver sem isso, eu não vejo a minha sociedade sem isso, então são sociedades atrasadas, são sociedades que vivem sob esse estigma da falta. E o que o Clastres vai dizer é que essa falta, essa ausência desses atributos, para as sociedades não é um estigma, né? O que ele diz já no primeiro parágrafo desse texto que a gente vai analisar, a sociedade contra o Estado. As sociedades primitivas são sociedades sem Estado. Bom, esse julgamento de fato em si mesmo correto, na verdade dissimula uma opinião, um juízo de valor,
que prejudica então a possibilidade de constituir uma antropologia política como ciência rigorosa. O fato que se enuncia é que as sociedades primitivas estão privadas de alguma coisa. O Estado, que lhes é, tal como qualquer outra sociedade, a nossa, por exemplo, necessária. As sociedades são, portanto, incompletas. Não são exatamente verdadeiras sociedades, não são policiadas e subsistem na experiência talvez dolorosa de uma falta do Estado, que elas teriam sempre em vão, que elas tentariam sempre em vão suprir. Ora, como eu disse, isto não é só uma análise, uma constatação, mas um julgamento de valor, né? De que essas sociedades, elas vivem sob essa experiência dolorosa, dessa ausência de todos esses atributos europeus, né? Todos esses atributos ali que mencionei no slide anterior, sem fé, sem lei, sem rei, sem tecnologias mais avançadas, instituições. Pois bem, o que o Clísteros vai dizer é que, primeiro, ele vai relativizar. Porque essa ideia da falta, muitas vezes, ela é atribuída a uma questão de uma certa preguiça ameríndia, sobretudo em relação às lógicas do trabalho, né? E essa própria preguiça ameríndia, essa lógica que se tem de que os índios são preguiçosos, de que eles não gostam de trabalhar, e é por isso que eles não desenvolvem a sua indústria, que eles não desenvolvem a sua agricultura, o Clísteros ele vai relativizar, ele vai dizer, ora, isso entra em contradição com a lógica de que essas sociedades, então, elas estariam sempre correndo atrás de um prejuízo, sempre correndo atrás de formas de sobrevivência em busca de recursos alimentares essenciais ali para a sua vida cotidiana. Ora, mas se eles são preguiçosos, então, como dizer que eles estão sempre correndo atrás de algo que falta a eles para subsistir perfeitamente? É porque, na verdade, não. Essas sociedades, elas não são sociedades meramente de subsistência, de que está sempre faltando algo para elas. Elas são sociedades de abundância. Elas trabalham na medida em que de suas necessidades, e essas necessidades, elas são supridas de maneira muito eficiente, inclusive. Vejamos o que o Clísteros vai dizer a respeito dessa lógica do trabalho. Os índios, efetivamente, só dedicavam pouco tempo àquilo a que damos o nome de trabalho, e apesar disso não morriam de fome. As crônicas da época são unânimes em descrever a bela aparência dos adultos, a boa saúde das numerosas crianças, a abundância e variedade dos recursos alimentares. Então veja, ainda que se diga que eles não estão trabalhando, de fato, talvez eles não estão dentro de uma lógica de produção europeia, própria de sociedades mercantilistas ou capitalistas, mas dentro daquilo que eles produzem, que eles trabalham, aquilo gera para eles uma abundância de recursos alimentares e fez com que, inclusive, os cronistas da época relatassem essa abundância. E, de fato, gente, um cronista dos mais famosos é o Pero Vaz de Caminha, né? E em sua carta ao rei de Portugal, não sei se vocês vão lembrar, ele fala de que como os índios aqui do Brasil, eles eram formosos, eles eram bem constituídos, de que as crianças também eram formosas, as mulheres eram formosas. Ele fala dessa abundância, dessa boa afeição dos índios que havia aqui no Brasil, né, como eles eram saudáveis. E isso não só o Pero Vaz de Caminha, mas outros cronistas holandeses, franceses que vieram para cá, eles viam aquela sociedade, como elas estavam vivendo, criavam suas crianças e entendiam que, de fato, ali havia uma abundância de recursos, que eram pessoas saudáveis, eram pessoas em um bom estado ali de vida mesmo, né? Vejamos, se a gente parar para pensar, esses cronistas, eles eram alienígenas àquelas terras, né? Eles chegaram ali, perceberam que havia ali povos que viviam nessa abundância de recursos, de forma organizada. Em larga medida eles relatam como esses povos eram também aciados, né, coisas desse tipo. Eu fico imaginando, se a gente fizer um exercício de imaginação que eu vou propor aqui,
uma sociedade alienígena nossa desembarcasse em alguma cidade grande, moderna, totalmente industrial, se elas teriam essa mesma percepção que aqueles cronistas que eram alienígenas a essas sociedades indígenas tiveram delas. Ou seja, de pessoas bem afeiçoadas, de uma sociedade que dispõem de vasto recurso ali, alimentar, de sobrevivência. Será que eles teriam essa percepção? Se eles desembarcassem aqui em São Paulo, por exemplo, 80% de chance de que a percepção seria de que as pessoas vivem num caos absoluto, talvez numa pobreza, numa situação de miserabilidade. Não sei se eles teriam essa impressão positiva que os cronistas do século XVI tiveram ao desembarcar aqui na América do Sul, né? Isso só para relativizar um pouco essa questão, brincar um pouco. Lógico que esse tipo de exercício é anacrônico, tem todos os seus pesares, né? Pois bem, aqui o Clastres ele vai fazer também, então, em relação a essa lógica dos recursos que essa sociedade dispunha e do pouco tempo que eles trabalhavam para obter esses recursos, ele vai dizer o seguinte, né, que, por conseguinte, a economia de subsistência das tribos indígenas não implicava de forma alguma a angustiosa busca em tempo integral de alimento. Uma economia de subsistência é, pois, compatível com uma considerável limitação do tempo dedicado às atividades produtivas. Era o que se verificava com as tribos sul-americanas de agricultores, como os Tupi-Guarani, cuja ociosidade irritava igualmente os franceses e os portugueses, ou seja, a ociosidade, o fato de passarem a maior parte do dia sem trabalhar, produzir, irritava tanto os franceses quanto os portugueses. Mas o Clastres vai fazer uma pergunta. Ora, se essas sociedades, conforme relatado pelos próprios cronistas, elas dispunham dos bens ali necessários e até mais do que necessários, porque muitos desses bens eram usados em festejos, em ocasiões ali litúrgicas, né, das tribos. Então, por quê? Por que se exigir dessas tribos que elas trabalhassem mais do que o necessário? Né? O Clastres ele vai dizer o seguinte: o bom senso questiona por que razão os homens dessas sociedades quereriam trabalhar e produzir mais, quando 3 ou 4 horas diárias de atividade serão suficientes para garantir as necessidades do grupo. De que lhe serviria isso? Qual seria a utilidade dos excedentes assim acumulados? Qual seria o destino desses excedentes? E aí vejam a tese que ele vai lançar. É sempre pela força que os homens trabalham além das suas necessidades. E exatamente esta força está ausente do mundo primitivo. A ausência dessa força externa define, inclusive, a natureza das sociedades primitivas. Porque para o Clastres é isso. O que caracteriza essas sociedades primitivas é que elas não têm pesando sobre elas uma força, um domínio de alguém que imponha ali, inclusive pela violência, a necessidade, por exemplo, de que você trabalhe além do que o necessário para suprir ali as suas necessidades, né? Esse tipo de trabalho, que é um trabalho que é feito para o acúmulo, como nós, né? Nós trabalhamos para o acúmulo, para acumular produção, mercadoria, né? Nessas tribos não havia isso. E para o Clastres, as sociedades do acúmulo elas só ocorrem porque existe uma força, né? Que não é espontâneo, né? É um domínio, né? Seja um domínio de classe, um domínio senhorial ali que se impõe sobre outras pessoas para que elas trabalhem além do que o necessário, né? E essa ausência dessa força é o que caracteriza as sociedades primitivas, porque no limite a ausência dessa força, né, se a gente pensar uma força externa ali que dite o que você tem que fazer, como você tem que trabalhar, como você deve ser disciplinado, essa força ela é o próprio, no limite, o Estado. E aí
é importante a gente ver aqui que essa tese do domínio, né, desse domínio de uns sobre os outros, para o Clastres, ela não é uma tese que parte da relação econômica para chegar a uma relação de domínio, mas que parte de um domínio para chegar a uma relação econômica. Ora, por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque aqui ele está, em sua tese antropológica, o que ele propõe, na verdade, é uma inversão da lógica estrutural das sociedades conforme proposta por Karl Marx. Porque o Marx ele dizia que as sociedades, a estrutura da sociedade são as suas forças produtivas e as relações de produção, né, econômicas, aquilo que a pessoa precisa para produzir materialmente, né, intervir materialmente na natureza, produzir para sobreviver, as relações que se estabelecem a partir dessa produção e é dessa relação dos meios de produção, ali dessa materialidade econômica, portanto, que vai surgir superestruturas, sendo uma delas o próprio Estado, né, como um ente soberano que vai regular as relações ali, controlar, impor leis, coisas desse gênero. Para o Clastres, não. O que ocorre primeiro é uma relação de domínio de uns sobre os outros, né? E a partir dessa relação de domínio é que vai ocorrer explorações econômicas ou explorações de outra natureza, né? Então, essas sociedades, elas são sociedades sem Estado ou contra o Estado, porque elas não têm, elas recusam essa relação de domínio senhorial de uns sobre os outros, de alguém ditando que você deve trabalhar mais do que você precisa. Mesmo os líderes dessa sociedade não eram líderes que dispunham ali da força, eram líderes que dispunham ali de uma boa oratória, de um bom conhecimento de táticas de batalha, táticas de caça, mas que não eram líderes que se impunham pela força, pela exigência de cumprir as suas ordens e pela exploração. Pois bem, então ele postula essa tese, né, de que, portanto, a estrutura de uma sociedade com Estado, né, seria uma estrutura em que houvesse primeiro domínio, né, primeiro o Estado, para depois vir as explorações decorrentes desse domínio que é o Estado. E ele diz o seguinte ainda, quando ele continua, já no finzinho do texto: se parece ainda impossível determinar as condições de aparecimento do Estado, podemos, em troca, precisar as condições de seu não aparecimento. E os textos que foram aqui reunidos tentam cercar o espaço do político na sociedade sem Estado, sem fé, sem lei, sem rei. O que no século XVI o Ocidente dizia dos índios pode estender-se sem dificuldade a toda a sociedade primitiva. Este pode ser mesmo o critério de distinção. Uma sociedade é primitiva se nela falta o rei como fonte legítima da lei, isto é, a máquina estatal. Inversamente, toda sociedade não primitiva é uma sociedade de Estado. Pouco importa o regime econômico em vigor. Então, pode ser socialista, capitalista, comunista, enfim, feudalismo, mas o Estado está ali presente de uma forma ou de outra. Criou-se esse ente estatal que detém um poder de soberania e de exploração sobre outras pessoas, que é uma exploração que pode se dar também, mas não só, por meios econômicos. E as sociedades, elas não têm isso. É por isso que a lógica do trabalho nessas sociedades não é uma lógica do trabalho que vai gerar excesso, que vai gerar acúmulo para outra pessoa. É uma lógica de um trabalho que deve ser realizado para atender aquelas necessidades específicas daquelas pessoas, né? Então, vejam,
retomando o título, né, aqui dessa apresentação, por que sociedade sem fé, sem lei e sem rei? E daí? E daí? De fato, porque as sociedades não precisavam, não queriam lidar com esse tipo de estrutura, né? A estrutura delas era de uma sociedade indisposta a esse tipo de domínio, né, que representa, cuja figura principal, né, de soberania repousa no Estado, né, esse grande ordenamento. Pois bem, gente, é isso que eu queria propor hoje aqui como discussão. Caso vocês tenham gostado do vídeo, se puderem se inscrever aí, dar um joinha, compartilhar, comentar, bem legal. Nos vemos aí no próximo vídeo no Delongas.